gente, como vocês já sabem que eu adoro incentivar vocês a começarem a criar suas próprias roupas em casa, nada mais justo do que falar sobre as máquinas de costura, né? Qual máquina de costura você pode começar a costurar, sendo você iniciante ou se você já tem alguma prática, alguma ideia. E quanto você gastaria nisso? Então, bora para esse vídeo. E se você não me conhece, deve ser porque você não me segue ainda no Instagram. Uma coisa muito errada, porque lá eu posto muito conteúdo sobre moda sob medida, tutoriais e muito mais. Então não perde tempo, depois desse vídeo, corre no Instagram para você acompanhar e não perder nada. A primeira coisa que vocês precisam analisar é o objetivo da compra dessa máquina. Por que vocês querem comprar? Se vocês querem fazer uma costura casual, né? Vocês querem aprender a fazer suas próprias roupas em casa mesmo, ou então fazer alguma costura em grande escala. Isso tem uma grande diferença, porque existe a máquina industrial e a máquina doméstica. Essa daqui, por exemplo, é uma Ultralock, uma Overlock da Singer, que ela é doméstica, ela não é industrial. E qual seria essa diferença? As máquinas industriais, como o próprio nome já diz, é inclinada para as indústrias, né? Para você costurar em grande escala, já que é uma máquina muito veloz, é uma máquina mais pesada, é uma máquina bem mais robusta. Você não consegue levar ela de um cômodo para outro como as domésticas. Eu gosto de dizer que elas são máquinas fixas, porque elas vêm junto com uma mesa que é apropriada para elas, do tamanho delas, aonde você pega essa mesa e coloca num cantinho, em algum local onde ela vai ficar fixa. Você não pode ficar movimentando ela de um lugar para o outro, porque é uma máquina muito pesada. Mas a vantagem dela é que ela é uma máquina extremamente rápida, uma máquina muito forte. Você consegue fazer costuras com tecidos bem grossos, como jeans, como até mesmo couro. Então tem uma certa diferença. Já a máquina doméstica é uma máquina portátil. A ideia dela é que você consiga levar para qualquer local. Ela é uma máquina leve, razoavelmente leve, porque ela tem algumas partes de metal por dentro, mas ela é bem mais leve do que as máquinas industriais, que são sim completamente de ferro, tanto por fora quanto por dentro. A grande vantagem da máquina doméstica é justamente para quem vai começar uma costura, né? Quem nunca costurou. Ela tem uma velocidade boa, mas a velocidade não se compara à velocidade de uma máquina industrial, que é extremamente rápida. Mas para quem está começando, isso é essencial, já que a gente não gosta, né, de máquinas que sejam muito rápidas, porque pode ser que você perca o controle, então acabe dificultando o início da sua costura. Por isso que eu indico muito mais a máquina doméstica do que a máquina industrial. Mas se você já estiver planejando em criar uma marca ou desenvolvendo alguma coisa, alguns projetos, e você já sabe que você vai de fato criar uma confecção em grande escala, então você sim pode começar pela máquina industrial. Basta você regular o pedal e assim você consegue fazer uma costura bem mais suave e mais tranquila também. Mas voltando para as máquinas domésticas, a gente tem as máquinas manuais e as máquinas eletrônicas. As máquinas eletrônicas, elas têm um painel onde você consegue regular alguns pontos, você consegue fazer até mesmo uma costura com alguns passos, clicando em alguns botões. Além de ter o pedal que a gente encontra em todas as máquinas domésticas manuais, que é o caso dessa outra máquina. A minha primeira máquina é o Jin, que é uma máquina doméstica manual e que eu consigo regular a velocidade dela apenas com o pedal. Diferente dessa outra máquina, que é a minha máquina Singer da Confidence, que além de ter um pedal, ela tem um regulador de velocidade, que eu posso muito bem dar um play com o dedo e regular a velocidade apenas nesse botão. E entre as máquinas eletrônicas e máquinas manuais das domésticas, a única coisa que realmente vai importar são os pontos, né?
O principal ponto que a gente precisa ter é o ponto reto, que é o ponto fundamental na costura de união, além do ponto de zigue-zague, que é um ponto flexível. Algumas máquinas, alguns modelos de máquinas, a gente consegue encontrar mais de um ponto flexível, mas o principal ponto é esse ponto em zigue-zague, que é o ponto que a gente consegue fazer tanto o acabamento quanto costurar em malha. Tem alguns modelos de máquinas que a gente consegue encontrar outros pontos de overlock, por exemplo, que é a costura de acabamento. Outro ponto muito importante é o caseado de botão. Algumas máquinas têm 2, 3, até 4 tipos de caseados de botão. E esse caseado nada mais é do que aquele ponto que faz o acabamento do buraquinho do botão, que a gente utiliza em camisa, em calça, enfim, aonde você quiser. Essa daqui, por exemplo, é a minha máquina doméstica manual. Ela é da marca Eugene, foi a minha primeira máquina de costura. Ela é uma máquina bem simples, eu posso dizer isso para vocês. Ela até tem um custo bem baixo também, sendo nova ou usada. E um ponto muito importante que ela tem, que vocês precisam prestar atenção antes de comprar a máquina de vocês, é esse braço removível, que vocês até conseguem encontrar uma caixinha muitas vezes, vocês podem guardar as suas coisas aqui dentro, né? Você pode ver que ela diminui a largura do braço e aí vocês conseguem fazer costuras tubulares. O que é costuras tubulares? São aquelas costuras onde a gente faz acabamento de manga, de calça, cos, gola, tudo isso são costuras que ficam mais estreitas. Então, o fato do braço ser removível faz com que você consiga fazer essa costura com muito mais segurança. Vocês podem ver que essa máquina ela é bem levezinha, já tem até um puxador aqui que vem direto nela. Eu não coloquei, ó, consigo pegar com o braço. Ela é um pouquinho pesada, tá, gente? Mas assim, não é nada demais, nada de, meu Deus, eu não consigo carregar. Não, vocês conseguem carregar. Por sinal, essas máquinas cabem até dentro daquelas malas de viagem, sabe? Menorzinhas assim. Elas ficam super de boa ali, super tranquilo de carregar também. Por sinal, a minha máquina doméstica, que não é mais essa daqui já é uma relíquia pra mim, porque foi a minha primeira, mas a máquina que eu mais utilizo hoje em dia aqui no ateliê e também para dar as minhas aulas em casa é uma máquina doméstica que ela tem o mesmo tamanho que essa daqui, mas ela é um pouquinho diferente, já é a minha máquina eletrônica que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, então, é a minha atual máquina doméstica que eu utilizo aqui no ateliê para dar aula, para fazer as minhas costuras, para tudo. E ela também é outra máquina super compacta, super leve. Ela vem com essa extensão aqui de braço, que é para auxiliar vocês a fazer uma costura com algum tecido maior, mas você consegue tirar esse braço diminuindo aqui a largura e você conseguindo fazer aquelas costuras tubulares que eu comentei com vocês. Essa máquina é uma máquina eletrônica, onde você consegue fazer a costura com poucos passos, né? Só apertando nos botões, tem o retrocesso que vocês apertam aqui, o botãozinho de velocidade de costura, ela também tem o pedal e aqui tem até como você colocar a linha na agulha de uma forma bem mais prática. Mas assim, ela não é essencial para você. Se você pode investir um pouquinho a mais, ok, ela é uma máquina muito forte, já faz uns 2 anos que eu trabalho com ela e ela é muito resistente, muito forte mesmo. Nunca precisei levar ela para manutenção, por exemplo. Faça manutenção em casa. Ah, isso é outra coisa, é outro detalhe. Você não gasta muito com manutenção. A manutenção dessas máquinas vocês conseguem fazer em casa. E se for algo muito mais grave, algo muito mais complicado, aí sim você consegue entrar em contato com alguém que realmente possa abrir, né, que seja especializado em arrumar máquinas. Normalmente quem faz a manutenção de máquina também vende máquinas usadas e eu já vou falar para vocês sobre os valores. Então, gente, sobre os valores. Vocês devem estar imaginando aí que são altíssimos, mas na verdade eles não são valores muito altos, pensando na ideia de que você vai começar a costurar suas próprias roupas em casa. Então esse valor vai se diluir aí por muitos e muitos anos. Mas vamos lá. É a minha primeira máquina, que é o Eugene. Eu paguei nela em torno de 400 a 500 reais, absolutamente nova.
Essa máquina aqui, que ela é um pouco mais estilizada, ela é mais moderna também. Quando eu comprei, ela era uma das mais novas que tinha no mercado. Eu paguei R$ 1.700, mas assim, ela é uma máquina eletrônica. Na época, ela estava bem mais cara do que está agora. Hoje a gente já consegue encontrá-la bem mais barata também e sendo nova. Além de que você pode também parcelar esses valores, né? Vou deixar na descrição o link do site da Singer para vocês entrar e verificar os valores. Volta e meia eles postam promoções, eles têm cupom de desconto também. Então assim, é super prático, super fácil de comprar. Você pode parcelar lá em 10, 12 vezes, que foi o meu caso, por sinal. Eu comprei essa máquina primeiro em 12 vezes e depois eu fui para minha Ultralock pagando também 12 vezes. Mas é assim, é a vida real do brasileiro, né? Pedala em 1000 vezes, mas depois tá aqui, ó, tá novinha, entendeu? Ainda tá intacta. Ah, bom lembrar, faz 3 anos que eu trabalho com moda sob medida e faz 3 anos que eu trabalho com essas máquinas. Mas tem as máquinas usadas, né? Vocês não precisam necessariamente comprar uma máquina nova. E o que é mais interessante é que as máquinas usadas, até essa minha máquina Elgin, eu já vi ela por R$ 300 em um ótimo estado. Então assim, existem várias máquinas de vários valores, vocês não precisam comprar uma máquina extremamente nova. Por sinal, eu conheço uma galera que tem as máquinas bem antigas e que até acham que as máquinas antigas são fracas e não são boas para começar a costurar, mas na verdade elas são as melhores. Por que elas são as melhores? Além delas serem todas de ferro, se tornando muito mais forte, elas são bem mais baratas justamente porque são mais antigas. Então assim, eu já dei aula para algumas pessoas e todas as pessoas, a maioria delas, já tinham máquinas antigas. Que, enfim, pegou emprestado, a avó acabou dando, a tia acabou dando, outra pessoa emprestou, mas... E super funcionou, nenhuma delas eu tive problema enquanto eu tava dando aula. E o que eu quero dizer é isso, não importa se a sua máquina é velha, não importa, o que importa é você ter a vontade, é pegar aquela máquina, dar uma boa revisada nela, pega a máquina e vai costurar, meu bem, porque assim, é a única coisa que você precisa, é a máquina, o resto você pode aprender comigo. O resto você aprende por aí, né? Seja no YouTube, seja num curso, seja o curso online, presencial, enfim. Basta você ter a força de vontade e a máquina de costura. Tem até uma máquina que eu queria muito comprar, que é uma máquina bem antiga e eu vi que ela tava por uns R$270. R$270, gente, R$270 que vocês vão pagar e vão ter assim o resto da vida, porque essas máquinas elas demoram muito tempo para estragar, elas não estragam assim. Mas falando nesse detalhe que é muito importante também, vamos falar sobre as marcas. Não é que eu esteja defendendo alguma marca, mas se você for comprar uma máquina nova, eu sugiro vocês a comprarem a Singer ou a Brother. Por quê? Porque são máquinas que são mais atualizadas, elas estão sempre se atualizando também, tem sempre um modelo novo, então caso a sua máquina estrague ou quebre alguma peça, enfim, qualquer coisa que aconteça, você tem como trocar a peça de forma rápida. Não vai ser uma máquina que vai demorar para você trocar a peça e, enfim, você vai ficar aí prejudicado. E sobre a manutenção, como eu já falei para vocês, a manutenção é uma manutenção super light, super de boa. A única coisa que você precisa ficar cuidando de verdade nela, e isso pode ser assim, uma vez no mês, é passar uma lubrificação no maquinário da máquina. Você consegue abrir a parte do maquinário fazendo em casa mesmo. A própria máquina já vem com algumas ferramentas, que são ferramentas de todos os parafusos que elas têm, e aí você consegue, vem com uma ferramentinha também que é para você limpar as linhas internamente, tirar a poeira, enfim. Basta você ter esse cuidado que você tem a máquina aí por muito e muito tempo, sem precisar levar ela para o conserto. E vamos nos libertar, né, gente? Porque assim, quando você costura pra você, você acaba se linkando com aquela peça. Não é só mais uma peça que você compra numa loja. Aquilo se torna afetivo, se torna diferente pra você. Porque você criou o processo todo do zero. Você comprou o tecido, você cortou o tecido, você fez a modelagem. Mesmo que você não tenha feito modelagem, você tenha comprado moldes que tem como fazer isso hoje em dia. Mas
você costurou, você produziu a peça, você colocou a sua energia ali. Então aquilo se torna muito diferente, se torna assim algo em outra realidade, porque você cria uma conexão, você cria um vínculo com aquela peça. Algo que é muito importante hoje em dia e que a gente não vê muito por aí em algumas marcas. Então, pensando por esse lado, é muito mais sustentável e muito mais inteligente vocês criarem as suas próprias roupas. E você não precisa trabalhar necessariamente com moda para poder criar as suas roupas. Se vocês costurarem ali 3, 4 peças por mês, eu acredito que já esteja ótimo e você vai aí se libertar tendo peças de roupa com as suas medidas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo. Espero que vocês encontrem a sua máquina e comecem a costurar o quanto antes. E, de novo, né? Vamos se libertar aí, por favor, e começar a criar as nossas próprias roupas. Se você ainda não me segue no Instagram, então não perde tempo. Corre para me seguir, porque você já tá perdendo muito conteúdo. E claro, deixa aqui seu like, a sua opinião e compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostariam de assistir esse vídeo também.